Por exemplo, que eu vejo, estou vendo alguns vídeos que eventualmente são alterados, sei lá, por quais formas, né? Por quais maneiras, ou não sei se eles estão sendo alterados, e eu vejo uns comentários por aí. Então eu vi um argumento sobre a questão de desenhar mapa, né? Como se eu tivesse feito um mapa ali errado para as pessoas e eventualmente, não, na verdade eu não desenhei um mapa, eu desenhei um mapa talvez muito grande e que eventualmente poderia ser de alguma forma insuficiente. Mas aí que tá, ele poderia até de alguma forma ser insuficiente, mas eu não tinha certeza sobre se eu deveria ou não fazer outros apontamentos nesse mapa para apontar para, vamos dizer, é, 3 quadras acima, né? O 3 quadras acima estava no mapa, mas eu não achei que eu deveria apontá-lo ou dar tanta nuance para o 3 quadras acima, ou 3 quadras ao lado, ou 3 quadras abaixo, porque eventualmente não tinha certeza sobre essa informação, então não achei que seria uma boa ideia fazer isso. E aí o que me leva ao argumento do chamado do pecar por omissão, né? Não, mas então não, porque eventualmente seria uma situação em que se eu de repente falasse isso poderia ser um pecar por excesso, cobrar demais das pessoas, né? Por exemplo, na questão dos mandamentos, mas eventualmente daí eu não fiz isso na pregação para as pessoas, não sugeri eventualmente, por exemplo, a questão mandamental, porque entendi que isso eventualmente poderia ser um excesso e essa omissão não seria pecaminosa, né? Inclusive pelo próprio conselho bíblico. Então, se eu fosse fazer isso, eu só faria isso quando eu entendesse ser isso algo mais sólido ou mais solidificado para que eu pudesse realmente fazer. Não vou fazer isso meio ali sem fé, exatamente porque pode ser um pecado por excesso. E eu prefiro evitar pecar por excesso quando eu entendo que isso possa gerar riscos grandes, né? Ou causar sofrimento que eu entenda ser desnecessário. Ah, e mesmo porque eu não necessariamente obedeceria isso, se eu eventualmente tentasse fazer isso, eu seria atacado também, o que eu também tinha medo, né? Mas aí a questão do pecado por excesso. Ah, mas aí você prefere pecar por excesso e não por omissão. Que eu não sei, porque eu não sei porque a omissão seria necessariamente, não é sempre pior do que o pecado por excesso. Por que a omissão ela se torna em algo pior do que o pecado por excesso? Mas não, é porque nesse caso eu pensei que seria um pecado por excesso e que a omissão não seria pecaminosa. Então, e ainda acho que não é. Ainda acho que ela realmente não é. Há conselhos bíblicos nesse sentido para não fazer. Né? Nem toda omissão é pecado, mas isso eu já falei. Então, apenas porque essas questões estão se colocando sobre novas perspectivas. Né? Ah, um outro comentário que eu vi foi a questão de que há uma alternativa de eventualmente fazer ali um outro tipo de investimento, alguma coisa, mas às vezes alguns investimentos são apenas para treino ou alguma coisa parecida. Então seria, no meu caso, a minha pregação, no sentido não há investimento sem risco. É mentira, porque a igreja não pode, em igreja não pode haver risco de investimento, pelo menos é isso que se promete, né? Então, tanto isso era a minha dúvida sobre, pô, se estão colocando tanto risco para que eu faça o investimento da pregação, ué, então, ou não só isso, o investimento de voluntariado, mas então por que se diz então que não haverá risco ou os riscos serão, vamos dizer, menores, né? Ou muito baixos. Não foi isso que eu vivi na minha vida. A minha imagem sempre sendo muito vítima de risco. Então, esse não há investimento sem risco é uma, vamos dizer, eles, na verdade, é o que deveria ser verdade, né? Não, melhor dizendo, deveria ser o contrário, né? Deveria ser há investimento sem risco e, na verdade, eles, infelizmente, causando riscos o tempo inteiro. Eles meio prometendo que não haveria riscos e eles causando riscos o tempo inteiro. Quer dizer, não faz sentido, né? E o que leva, assim, até outra, sempre com essas manias populares, né? No sentido de dizer, não, mas se você faz as mesmas coisas e espera resultados diferentes, claro, porque a igreja tem a obrigação de ser diferente do resto do mundo, né? Então, óbvio, se eu faço a mesma coisa na igreja, os resultados têm que ser diferentes. Não que a pessoa não possa ser repreendida, mas de uma forma diferente. Então, assim, eu teria que fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não pelo pecado, ou não pelo resultado, mas pela localidade onde eu estaria. Né? Ou mesmo até para as pessoas com quem eu estaria lidando. Mas o não é investimento sem risco, não. Deveria haver investimento sem risco porque é o que é prometido. Mas o que é entregado não é isso. Né? E uma vez que ficam colocando riscos nos investimentos, vamos dizer,
o tempo inteiro, né? Então, no sentido de sugerir investimento à pessoa, já que sempre haveria risco, então para mim isso é uma doutrina masoquista embutida. Se sempre vai ter risco no investimento, quando se diz que não haverá riscos no investimento, é realmente algo, ou pelo menos dá uma impressão de que não haverá riscos no investimento, realmente e a própria igreja passa essa impressão, realmente é aí que nós vamos verificar realmente um comportamento errado, um comportamento errôneo, no sentido de acabar encontrando muitos riscos para aquilo que não deveria apresentar risco nenhum, uma vez, inclusive, pela própria salvação conferida às pessoas, pela própria doutrina que faria que diminuiria o sofrimento das pessoas, não poderia haver tantos riscos assim quanto eu passei nesse tipo de investimento. E é isso aí. E Deus é bom.